Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o diagrama HR, vamos falar também sobre as estrelas vermelhas, né, as gigantes, super, hiper gigantes vermelhas, e as anãs brancas, ok? Então nós vamos estruturar, né, vai estar estruturada a aula assim, né? Primeiro vamos falar do diagrama HR, tá certo? A importância desse diagrama para o estudo dessas estrelas, né? Vamos falar das estrelas vermelhas e das anãs brancas, né, nessa sequência. Tá ok? Bom, então essa aula é mais uma aula de astronomia, né, que faz parte ali do quarto período, né, e está na matriz curricular dos alunos do terceiro ano, né, isso da rede estadual. Ok? Então, para esta aula existem aulas anteriores que você precisa assistir, certo? Porque elas vão servir aí como um alicerce para esses assuntos que vêm logo após. Tá ok? Então, você pode ir lá na plataforma Gonçalves Dias, lá você vai encontrar, né, todo esse material, né, com as aulas anteriores, os assuntos anteriores, porque eles são importantes. Lembre-se, a nossa sequência aqui, certo? Ela é como se fosse uma escada, então a gente precisa subir degrau a degrau. Então fica difícil a gente subir para um degrau se não tem um outro de baixo, né? Então se você não assistiu aquela aula, não entendeu aquele conteúdo, fica difícil a gente avançar, tá ok? Então como atividade, né, para casa, né, atividade para o lar, você ir lá na plataforma Gonçalves Dias e assistir às aulas anteriores, né, em forma de aprendizado ou também de revisão, tá ok? Uma outra observação. Façam as suas anotações quanto aos conteúdos que são passados aqui. Anotem aquilo que vocês julgam ser mais importante e também façam as anotações das suas dúvidas. Isso é importantíssimo, tá ok? Porque a aula você pode assistir várias vezes, ela vai estar na plataforma, tá ok? Mas nem sempre você vai ter aquela dúvida. Então, no momento que você assistiu, surgiu a dúvida, faça as suas anotações e depois pesquisa, né? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, né? Vamos falar sobre o diagrama HR primeiro, né? Então o diagrama ele foi pensado aí, né, por duas pessoas, que é o Hertzsprung e o Russell, tá ok? E ficou conhecido como diagrama HR, pegando aí as iniciais dos nomes, né? Então Hertzsprung e Russell, né, HR, ok? Então foi publicado, isso é importantíssimo, né? Essa curiosidade aqui foi publicado independentemente um do outro, tá certo? Primeiro pelo dinamarquês, né, o Hertzsprung, isso no ano de 1911, ok? E depois pelo americano, que foi o Russell em 1913, tá certo? Como uma relação existente entre a luminosidade de uma estrela e sua temperatura efetiva, tá certo? Então, ele é um diagrama que faz essa relação entre a luminosidade e a sua temperatura. Tá ok? Então, esse é o conhecido e importante diagrama HR. Então, tem aqui, né, a imagem dos dois, né, do Hertzsprung e do Russell, né? Tá ok? Do dinamarquês e do americano. Então, foram eles que pensaram nesse diagrama, tá certo? Então, o diagrama, ele, né, como se fosse uma espécie de gráfico, que lá você vai conseguir tirar essas informações. Então esse aqui é o diagrama HR. Okay? Então ele tem essas características. Então você vai ver aqui, né, a luminosidade, né, que vai ser a taxa com que uma estrela emite energia em relação ao Sol. Nós sempre estamos fazendo os nossos estudos, né, dessas estrelas em relação àquela estrela que a gente conhece, que é o Sol. Tá ok? E embaixo, certo? E embaixo, né, então do lado aqui, né, na vertical, nós temos a luminosidade e na horizontal nós temos a temperatura, tá ok? Lembrando que vai de 30.000, que são aqui a coloração, né, bem azulada, até 2.000 Kelvin, que é a bem vermelha ali, tá ok? Então passa, né, por essas colorações. Então percebam que ele vai diminuindo a temperatura, tá ok? Então, quanto à taxa de luminosidade, ele vai aumentando, tá certo? Então ele vai aumentando na vertical e na horizontal ele vai diminuindo, né? Temperatura dado em Kelvin, tá certo? Então essa é a temperatura da superfície da estrela. A gente sabe que tem uma diferença da temperatura da superfície com a temperatura do núcleo, né? Do núcleo interno, tá ok? E embaixo nós vamos ter ali que nós chamamos de estrelas pequenas. E acima, né, quando vai subindo, as estrelas vão aumentando, que são as estrelas grandes, tá certo?
Lembrando que nós fazemos a nossa relação dessas estrelas, taxa de luminosidade, temperatura e tamanho, em relação ao Sol. Então o Sol, se a gente for olhar aqui na tabela, ele é o 7. Ele é o sétimo aqui, né, representado pela letra 7. É o nosso Sol. Então percebam que ele tem a taxa de luminosidade de 1. Tá, ok? Taxa 1. E a temperatura aqui, né, entre 6.000 e 4.000, certo? Próximo de 6.000 Kelvin. Tá, ok? Então nós fazemos todo esse estudo, né, em relação ao Sol. Tá, ok? Então nós temos aqui algumas estrelas, como a Spica, por exemplo, que é a estrela 1. Tá, ok? Então tem uma taxa aqui de luminosidade perto de 100.000, né? Tá, ok? E uma temperatura também bem elevada, né, que está entre 30.000 e 20.000 Kelvin, né? Próximo ali do 20.000 Kelvin, certo? Então tem outras estrelas, como aí tem a estrela Aldebaran, que é a 10 aqui, que é uma estrela gigante, tá, ok? Então a 10 ela tem ali a taxa de luminosidade, né, de 1.000, tá, ok? Mas a temperatura é bem menor do que a temperatura do Sol, por exemplo, tá, ok? Então ela é uma estrela que ela é maior do que o Sol, mas tem uma taxa de luminosidade maior, mas a temperatura é menor, tá, ok? Então tem a próxima Centauro, né, que é a 13, que ela está na que nós chamamos de sequência principal, tá, ok? Ela é uma estrela menor do que o Sol, tá, ok? Porque a taxa de luminosidade dela é bem pequena, bem abaixo do Sol, tá, ok? E a temperatura também é bem menor, tá, ok? Então nós dividimos o seguinte: nós temos o que nós chamamos de sequência principal, né? Essa sequência principal é a sequência normal de uma estrela, desde o nascimento até a sua morte. Nós temos acima, tá, ok? As estrelas que são as gigantes, nós chamamos de gigantes vermelhas, hipergigantes vermelhas, supergigantes vermelhas e por aí vai. E abaixo nós temos o que nós chamamos de anãs, né? No caso, as anãs brancas. Okay? Então, dessa forma que está estruturado aí esse diagrama, certo? Bom, então Hertzsprung descobriu que a estrela da mesma cor podiam ser divididas entre suas luminosidades. Okay? O que ele chamou de gigantes. E as estrelas de baixa luminosidade, né, ele chamou de anãs. Então as estrelas que têm a maior luminosidade, certo, foram chamados de gigantes. Né, são as gigantes vermelhas, lá pelo diagrama. Okay? E as estrelas que têm baixa luminosidade, ele foi chamado de anã. Tá certo? Então, alta luminosidade, gigantes, baixa luminosidade, anã. Okay? Então, desta forma, o Sol, tá certo? E a estrela Capella têm a mesma classe espectral, isto é, a mesma cor. Apresenta a mesma cor. Mas a Capella é uma gigante, certo? É cerca de 100 vezes mais luminoso que o Sol. Okay? Então, Russell estendeu o estudo, né, de Hertzsprung para as estrelas mais quentes, graficando as 300 estrelas para as quais a paralaxe havia sido medida naquela época. Okay? Então, o Hertzsprung ele faz uma comparação de luminosidade, ok? Aquelas que são mais luminosas, chamado de gigante, aquelas que são menos luminosas, chamado de anãs, ok? Há um problema quanto a essa classe espectral do Sol e a estrela Capella, certo? Por eles terem aí a mesma classe espectral, certo? A mesma cor, mas a Capella ela é uma gigante 100 vezes mais luminoso que o Sol. Então Russell ele vai fazer justamente estender o que o Hertzsprung fez para as estrelas mais quentes. Então com isso ele consegue graficar mais de 300 estrelas dentro do diagrama, né? Então consegue ver aqui que tem uma quantidade muito grande de estrelas. Cada pontinho desse, né, seja um pontinho azul, um pontinho branco, ou amarelo ou vermelho, cada pontinho desse é uma estrela. Então nós colocamos aqui apenas, né, em forma dessas bolinhas aí, apenas algumas estrelas, aquelas que, né, basicamente para o nosso estudo seriam os mais importantes. Bom, tanto a luminosidade, ou também chamada de magnitude absoluta, como a temperatura superficial de uma estrela, são características facilmente determináveis para estrelas de distâncias conhecidas.
certo? Aquelas estrelas que a gente conhece. Lembrando que a distância entre as estrelas a gente mede em ano-luz, tá ok? Então vai ser a luz, essa característica aí dessa onda, de uma onda eletromagnética, que a gente vai conseguir medir essa distância, tá certo? Bom, então as características, né, que vai ser medido através dessa distância, a primeira pode ser encontrada a partir da magnitude aparente e a segunda a partir de sua cor ou tipo espectral, certo? Então, o que é a magnitude aparente, ou luminosidade aparente? Vai ser, né, a coloração ou a quantidade de luz, né, que a gente consegue captar dessa estrela aqui da Terra. Aparente porque tem a questão aí da nossa atmosfera, né? Okay? E a segunda é quanto à sua cor, quanto à sua coloração. A gente sabe que a gente olhando para o céu, aqui tudo parece esbranquiçado. A gente olha para o céu, parece que todas as estrelas são brancas, tá certo? Mas essas estrelas elas têm brilhos diferentes, de coloração diferente, certo? Então a figura lá do diagrama HR que nós vimos, certo? É para um conjunto de estrelas nas proximidades do Sol. Nesse diagrama, os astrônomos eles adotam a convenção de que a temperatura cresce para a esquerda, certo? Então é mais próximo aqui do eixo, né? A temperatura é maior, ok? E a luminosidade para cima. A primeira coisa que se nota no diagrama HR é que as estrelas não se distribuem igualmente nele, certo? Mas se concentram em algumas partes. Então nós temos a concentração em algumas partes, certo? Que a gente consegue perceber, certo? É uma grande quantidade de estrelas alinhadas ali, né, próxima do que nós chamamos de sequência principal, e outros dois grupos, um acima e outro abaixo. Um acima, que são as gigantes vermelhas, né, e abaixo, que são as anãs brancas. Então a gente consegue observar muito bem isso no diagrama, tá certo? São justamente esses agrupamentos de estrelas, certo? A maior parte das estrelas está alinhada ao longo de uma estreita faixa na diagonal, que vai do extremo superior esquerdo, ou seja, altas temperaturas e alta luminosidade, tá certo? Então são estrelas muito quentes e muito luminosas, até o extremo inferior direito, que são estrelas que têm baixa temperatura e baixa luminosidade, certo? Então elas se distribuem aí nessa faixa diagonal, não é? De alta temperatura, vai de alta temperatura a alta luminosidade, ok? Até o extremo direito, onde nós temos uma baixa quantidade de temperatura e uma baixa luminosidade, né? Então são estrelas frias e pouco luminosas. Esta faixa nós chamamos de sequência principal, ok? Essa faixazinha lá da diagonal nós chamamos de sequência principal. O fator que determina onde uma estrela se localiza na sequência principal é a sua massa. Estrelas mais massivas são mais quentes e mais luminosas. Preste bem atenção. As estrelas que têm mais massa, elas são mais quentes e mais luminosas. Ok? As estrelas da sequência principal têm, por definição, a classe luminosa 5 e são chamadas de anãs. Ok? O número substancial de estrelas também se concentra acima da sequência principal, certo? Tem um grupo que se concentra acima. Esse grupo, não é? Esse grupo, né, que se concentra acima, nós chamamos ali das gigantes vermelhas, né? O grupo das vermelhas, tá certo? Então, na região superior direita, ou seja, alta luminosidade, mas temperaturas baixas, né, são estrelas frias e luminosas, tá certo? Então ali nós temos um grupo. Essas estrelas são chamadas de gigantes, ok? E pertencem à classe de luminosidade 2 e 3. Olha só, o da sequência principal é luminosidade 5 e as gigantes, né, elas são de taxa de luminosidade, né, classe de luminosidade 2 e 3. Bem como no topo do diagrama existe uma estrela ainda mais luminosa, que são chamadas supergigantes. Okay? Então, à medida em que ela vai subindo, chegando lá no cantinho do meu diagrama, nós vamos ter estrelas totalmente frias, mas com uma taxa de luminosidade altíssima,
nós chamamos de supergigantes, hipergigantes e por aí vai. Tá ok? Com classe de luminosidade 1. Tá ok? Finalmente, algumas estrelas se concentram no canto inferior esquerdo, aqui embaixo, certo? São estrelas quentes e pouco luminosas. São estrelas totalmente quentes, né? A temperatura é elevadíssima, próximo de 30 mil graus, próximo de 30 mil kelvins, desculpa, mas a taxa de luminosidade bem baixa. São as chamadas anãs brancas. Apesar do nome, certo? As anãs brancas, na verdade, cobrem um intervalo de temperatura e cores que abrange desde as mais quentes, que são as azuis ou brancas, até, né, as que têm temperaturas, coloração vermelha, desculpa, certo? Então, as que têm coloração azul ou branca são ali temperaturas superficiais de basicamente 20 mil kelvins, né? 200 mil kelvins por aí vai. Quer dizer, 20 mil kelvins, certo? Porque vai de 30, 20, por aí vai. E as estrelas vermelhas, que têm temperaturas superficiais de basicamente 3.500 Kelvin. Tá ok? Então aqui, apesar de estar aparecendo 200 mil, mas é 20 mil. Ok? Foi só um errinho. Então vai de 10, 30, 20, por aí vai, até chegar aí próximo de 3.000 Kelvin. Tá ok? Então essas são as temperaturas superficiais. Então vamos só olhar lá no diagrama que nós estamos falando. Certo? Então nós temos a sequência principal, que é esta parte aqui, né, uma concentração muito grande de estrelas. Ela vai aqui do topo, a luminosidade, né, de 1 milhão, basicamente, e temperatura superficial de 30 mil. Ok? Então ela desce deste canto e vai até o canto inferior, né, passando ali pela diagonal, né, que vai ali até 2.000 Kelvin. Né? Então nós temos luminosidade baixíssima e temperatura também baixa, né? Então sai de uma luminosidade alta e temperatura alta para uma luminosidade baixa e temperatura baixa, tá ok? Nós temos também, um outro grupo, que é o grupo que está acima, né, superior à sequência principal, ocupando ali essa parte superior, onde eu tenho baixas temperaturas, mas luminosidades altas, ok? Essas são as chamadas as gigantes, gigantes, supergigantes, hipergigantes e por aí vai, tá ok? Então são estrelas, né? O nome já diz, essas gigantes são imensas, né? Justamente por conta da sua luminosidade. Lembra, luminosidade, se tem alta massa, tem alta luminosidade, tá ok? Se tem alta luminosidade, tem uma grande quantidade de massa. Então essas são as gigantes. E abaixo da sequência principal, ocupando aqui, basicamente essa área em que tem uma alta temperatura elevada, mas tem uma baixa luminosidade, são o que nós chamamos de anãs, né? Nesse caso, as anãs brancas. Tá ok? Então vamos falar das estrelas vermelhas, certo? Uma gigante vermelha é uma estrela, né? O nome já diz, gigante, luminosa, tá certo? De massa baixa ou intermediária, cerca de 0,3 a 8 massas solares. É uma fase tardia de evolução estelar. A atmosfera externa é inflada e tênue, tornando o raio grande, certo? E a temperatura da superfície em torno de 5.000 kelvins ou menos, certo? 5.000 a 2.000 kelvin. A aparência da gigante vermelha vai do amarelo, laranja ao vermelho, incluindo os tipos espectrais, né, K e M. Né, então uma tabela espectral que a gente vai relacionar com essas letras. Mas também estrelas de classe e a maioria das estrelas de carbono. Tá ok? Então, que é uma imagem, né, de uma gigante vermelha, dessa estrela, certo? Que está ali acima da sequência principal. Okay? Então nós temos aqui a classe espectral, né, certo? Relacionado pelas letras, tá ok? Então nós temos a sequência principal, embaixo as anãs brancas e nós temos as gigantes, né? Gigantes, supergigantes, hipergigantes, mega gigantes e por aí vai, tá ok? Então nós temos aqui, a taxa de luminosidade da sequência principal é 5, tá ok? Aqui das gigantes é 2 e 3 e por aí vai, tá certo? A anã branca é uma remanescente estelar composto principalmente de matéria
eletronicamente degenerada. Uma anã branca é altamente densa e sua massa é comparável com a massa do Sol, enquanto seu volume é comparável com o volume da Terra. A fraca luminosidade de uma anã branca tem sua origem na emissão de energia térmica de reserva. Não há fusão dentro de uma anã branca, né, e o processo na qual a massa é convertida em energia. Tá, ok? Então, com essa informação da anã branca, nós finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima.